Vulnerável. Eu creio que esse é o tipo de adjetivo que ninguém gosta de receber. Você já recebeu esse adjetivo em algum momento da sua vida? Alguém já falou que você é vulnerável? Talvez, embora ninguém goste de receber, achem muito bonito, né? A palavra é uma palavra diferente. Já foi chamado de fraco? Eu acho que traduzindo com português bem corriqueiro é isso. Já foi chamado de fraco em algum momento da sua vida? Eu tenho certeza que esse é o tipo de adjetivo fraco, vulnerável, que ninguém gosta de receber. Na maior parte do tempo, nós não sentimos confortáveis em admitir as nossas fraquezas. Mas não apenas isso, nós também não nos sentimos confortáveis em ver em que os outros nos vejam como pessoas frágeis e vulneráveis. Você gosta de se sentir vulnerável? Você gosta de se sentir fraco? Você gosta que as pessoas vejam você, tenham uma percepção a seu respeito de que você é alguém fraco e vulnerável? Não à toa, por isso, todo mundo quer ser forte. Inclusive no mundo onde nós vivemos, já diz um ditado que o mundo não é para os fracos. Você já ouviu isso? O mundo não é para os fracos. Então todo mundo quer ser forte, ou pelo menos parecer forte. Às vezes a gente nega as nossas fraquezas, a gente chega ao ponto de dissimular, fingir que elas não existem. Contudo, quando nós nos deparamos com circunstâncias específicas, às vezes elas nos colocam frente a frente com a realidade inegável da nossa vulnerabilidade. O ano de 2020 foi assim. Se a gente olhar bem para esse ano, ele trouxe essa ideia para a gente. Uma proporção de níveis globais colocou a fragilidade da vida, a fragilidade das instituições, a fragilidade do mercado, a fragilidade de tudo bem diante dos nossos olhos, de uma maneira até então desconhecida, pelo menos pela nossa geração. Mais do que nunca, nós vivenciamos aquilo que Jesus de Nazaré já disse há mais de 2000 anos atrás. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? 2020 foi um ano para vivenciar essa realidade de maneira prática. Nós vimos que a nossa preocupação, a nossa ansiedade, podia, de fato, muito pouco. Existem pessoas, pensando na realidade da doença, pessoas que tomaram todas as precauções esperadas e ainda assim contraíram a doença. Existem pessoas que não tomaram tantas precauções assim e não contraíram a doença. Existe gente que fazia parte ou faz parte do chamado grupo de risco, contraiu a doença e, milagrosamente, foi assintomático. Mas também tem gente nova, saudável, que não faz parte do grupo de risco, que contraiu a mesma doença e se viu vulnerável, fraco, com sintomas, às vezes, até sintomas severos. Então, 2020 foi um ano que tornou muito clara para a gente essa realidade que a gente tenta negar o tempo todo. A realidade da nossa vulnerabilidade. Eu achei interessante que ao longo da última semana a gente teve a oportunidade de pensar nesse texto de Mateus 6, 27, do grupo pequeno, né? E pensar na implicação dele para a nossa vida. Por mais que a gente se preocupe, será que a nossa preocupação pode acrescentar 1 hora que seja a nossa vida? Somos fracos, somos vulneráveis, por mais que a gente não goste de admitir. Ao longo desse mês de novembro, nós teremos a oportunidade de pensar exatamente sobre esse tema, vulneráveis, o cuidado de Deus na fraqueza. Vulneráveis, o cuidado de Deus na fraqueza. E, para tanto, nós vamos compartilhar um pedaço da história de um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento, o profeta Elias. Hoje o nosso tema é do declínio à esperança. E o texto básico que vai servir para a nossa reflexão está no primeiro livro de Reis, capítulo 19, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 8. Primeiro Reis 19, versículos de 1 a 8. Texto aí que serve como base da nossa reflexão no dia de hoje. Com as Bíblias abertas, mais uma vez nós vamos fechar os nossos olhos
e pedir a direção de Deus para esse instante, feche seus olhos, fale com o Senhor. Você não está aqui por acaso, Deus te trouxe a esse lugar de culto. Então peça, Senhor, dá a direção ao meu coração, que eu possa ouvir aquilo que o Senhor tem para mim nessa noite. Vamos orar? Deus bondoso, nós louvamos e exaltamos o Teu santo nome. Como é maravilhoso, Pai, nós termos a oportunidade, como Tua igreja, abrirmos a Tua palavra, desejosos, Senhor, por ouvir a Tua voz. Nós, nesse instante, então, te pedimos que as nossas mentes e corações estejam abertas para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós cremos, Pai, que a Bíblia é a Tua palavra inspirada, a Tua verdade, a Tua vontade revelada para as nossas vidas. E por isso nós pedimos, Senhor Deus, que ao ler da Escritura e ao meditar sobre ela, nós saiamos daqui fortalecidos, desafiados, encorajados pela Tua palavra que é viva e eficaz. Traz, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, por meio dessa meditação e dessa reflexão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler, então, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 8, onde nós lemos assim. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, o anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Amém. Talvez olhando o texto que nós acabamos de ler, do primeiro livro de Reis, capítulo 19, você que não conhece a história do profeta Elias, tenha uma percepção equivocada a respeito de quem ele era. Elias desempenhou o seu ministério durante o reinado de Acabe, um dos reis mais perversos da história de Israel. Um rei que se entregou à idolatria, um rei que levou o seu povo a abandonar os caminhos do Senhor e a prestar culto a Baal. O próprio livro de Reis, no capítulo 16, versículos 30 e 31, resume o reinado de Acabe da seguinte forma: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Então, quando nós lemos isso, nós percebemos que Elias desempenhou o seu ministério como profeta do Senhor num tempo de idolatria, num tempo de apostasia, durante o reinado de Acabe, que era conhecido pela sua perversidade. É interessante que o texto de 1 Reis, capítulo 16, fala que Acabe fez aquilo que o Senhor reprova mais do que qualquer um antes dele, para a gente ter dimensão da maldade dessa pessoa. Mas voltando a Elias, quando nós lemos os capítulos 17 e 18 do livro de 1 Reis, nós temos a descrição de um verdadeiro homem de Deus, um profeta fiel, um homem intrépido no cumprimento da missão.
Alguém por meio do qual Deus realizou grandes coisas. Eu vou apenas narrar algumas delas de maneira breve, mas depois em casa você, com mais calma, leia os capítulos 17 e 18 do primeiro livro de Reis, para conhecer um pouco mais a respeito do profeta Elias. No capítulo 17, Elias anuncia para o rei Acabe a chegada de uma grande seca que duraria anos. Era Deus enviando juízo ao seu povo. Logo depois, ele multiplica o azeite e a farinha de uma viúva que vivia em Sarepta, ou Sarepta, como você preferir. O final do capítulo 17 nos conta que o filho dessa viúva adoece e morre. Elias é chamado de volta à casa da viúva, e ali ele ora pelo menino, de uma maneira que esse menino que antes estava morto, volta a viver, volta à vida. E aí a gente entra no capítulo 18. No capítulo 18, nós lemos que já no terceiro ano daquela seca profetizada por Elias no início do capítulo 17, Elias estava escondido porque Jezabel, esposa do rei Acabe, tinha matado todos os profetas do Senhor. E Elias estava escondido. E a voz de Deus vem e fala ao coração de Elias e diz que ele deveria se apresentar novamente a Acabe, aquele que o perseguia, aquele cuja esposa tinha matado todos os profetas de Deus. Ele deveria se apresentar ao rei Acabe e denunciar o seu pecado e o pecado de sua família. E vocês sabem o que Elias faz? Elias ouve a voz do Senhor e Elias obedece à voz do Senhor e de maneira corajosa, de maneira intrépida, ele vai até Acabe e confronta Acabe. Ele denuncia o pecado, ele fala, olha, você e a sua família, Acabe, têm feito mal a esse povo. Você e a sua família têm corrompido esse povo. Você e a sua família têm levado esse povo à idolatria, à apostasia. Talvez para a gente, num tempo onde existe, pelo menos teoricamente, a ideia de liberdade de expressão, isso não pareça muito. Mas nos tempos bíblicos, reis tinham o poder de, por qualquer motivo, por um motivo que lhes fosse conveniente, mandar arrancar a cabeça de alguém. E aí você imagina a coragem de um homem que se levanta, ouvindo a voz de Deus e vai confrontar o rei. Um rei que era conhecido por ter uma esposa que mandava matar os profetas de Deus. E é isso que Elias faz. Elias confronta Acabe, mas o capítulo 18 não termina aí. Além de denunciar Acabe, o final do capítulo 18, Elias, profundamente incomodado com a apostasia do povo de Israel, Elias desafia os 450 profetas de Baal. E aí existe aquela história dos 2 cordeiros. Vêm 2 cordeiros e ele fala assim, olha, vocês ficam com um, vocês escolhem qual que vocês querem, vocês vão ficar com um e eu vou ficar com o outro. E vocês vão clamar, orar para Baal, para que Baal mande fogo e consuma o cordeiro que vocês estão oferecendo. E aí eles fazem isso. O texto nos diz que durante horas eles se sacrificaram e se martirizaram e clamaram e gritaram e falaram em alta voz e nada, absolutamente nada de Baal responder de forma alguma. Já pelas tantas, Elias vira e fala assim, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Peguem o cordeiro, coloquem aqui sobre o altar. É para mandar fogo, não é isso que nós vamos pedir? Então assim, traz água, joga água no cordeiro. E aí vem e joga água no cordeiro. Aí fala assim, traz água pela segunda vez, joga mais água no cordeiro. E joga-se água a segunda vez. Traz água pela terceira vez. E jogam água pela terceira vez. De maneira que a calha, né, que estava em volta do altar, ela fica transbordando de água. E aí Elias ora aos céus e pede, Senhor, de maneira poderosa, age nesse momento. Envia o teu fogo e consome todas as coisas. E o capítulo 18 termina com Deus mandando fogo do céu a pedido de Elias e consumindo aquela oferta.
O povo que estava testemunhando essas coisas começa a glorificar o Senhor. Elias vira e fala assim: prendam os profetas de Baal, prendam os 450 profetas de Baal. Mas não para por aí. Depois de prendê-los, ele mata os 450 profetas de Baal, que estavam levando o povo à apostasia, que estavam conduzindo o povo à idolatria. Então ele mata os 450 profetas de Baal, ele encara os 450 profetas de Baal, e depois vira para Acabe e fala assim: olha, pode voltar para sua casa, mas se apressa porque vai voltar a chover em Israel. E aí a gente chega ao texto que a gente leu. E quando a gente chega a esse texto que a gente leu, eu não sei vocês, mas parece que é um outro Elias. Aquele homem corajoso, intrépido, ousado, aquele homem que desafiou os 450 profetas de Baal, aquele homem que não temia denunciar o pecado e a apostasia do povo, o pecado e a apostasia de um rei imoral, de um rei perverso. Ele agora ouve falar que sua vida corre risco, o que de certa forma não é uma mudança, porque se a gente ler os capítulos anteriores, a gente já vai saber que Acabe já estava procurando Elias para matá-lo. Mas nesse momento, profundamente desgastado, parece que algo muda no coração de Elias. E os versículos 3 e 5 trazem essa ideia para a gente. Vamos ler novamente, capítulo 19 de 1 Reis, versículos 3 e 5, parte A. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Disse ele: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. O capítulo 19, então, nos conta que esse grande homem de Deus, esse corajoso homem de Deus, em determinado momento da sua vida, conviveu com desânimo. Se sentiu profundamente desanimado ao ver sua vida ameaçada por Jezabel. Para muitos comentaristas, Elias aqui estava vivenciando algum tipo de depressão. Eu não sei se você já leu sobre isso, se você já ouviu falar sobre isso, mas muitas pessoas, muitos comentaristas bíblicos, falam que Elias, nesse momento, dadas as pressões, dadas as circunstâncias desafiadoras que ele tinha enfrentado e vivenciado ao longo dos últimos anos, estava aqui vivenciando um momento, um período de depressão. E notem que ele começa a temer pela sua vida. E ele quer fugir. Por algum motivo ele deixa o seu servo para trás, nós não sabemos. Mas sabemos nós que em quadros de depressão é muito comum a pessoa se fechar. A pessoa querer ficar sozinha. A pessoa se afastar daqueles, que são mais íntimos, que são mais próximos. Por fim, ele ora pedindo a morte. Chega a ser difícil acreditar que alguém como Elias, conhecido pela sua coragem, tenha desanimado de uma maneira tão radical. Alguém que era conhecido por confrontar o rei, por realizar grandes coisas, por ser instrumento nas mãos de Deus para realizar grandes milagres, tenha desanimado de tal forma, de uma forma tão intensa, que ele tenha pedido: Senhor, tira a minha vida. Já basta. Eu cansei. Para mim é o bastante, para mim é o suficiente. Eu estou saturado, eu não aguento mais. Como explicar essa mudança ocorrida em Elias? O Elias dos capítulos 17 e 18 para o Elias do capítulo 19. Como explicar isso? E quando a gente lê isso, eu acho fantástico, porque a gente aprende algo fundamental aí. Entenda uma coisa: todos nós somos vulneráveis. Todos nós, sem exceção. Você é vulnerável. Eu sou vulnerável. Mesmo homem de Deus, alguém fiel ao Senhor, temente ao Senhor, alguém que tinha uma profunda intimidade com Deus, como Elias, num determinado momento da sua vida, devido às pressões e às realidades com que ele teve que lidar, ele se viu desanimado, ele se viu desencorajado, ele se viu deprimido, ele se viu cansado. Ele falou: olha, eu não aguento mais. As pressões emocionais eram muito grandes.
Por mais que a gente tenha dificuldade de admitir, o fato é que Deus nos fez emocionalmente sensíveis, gente. O problema é que a gente vive num mundo, numa sociedade, onde todos querem ser fortes, ou pelo menos parecer fortes, quando na verdade são vulneráveis. O mundo não é dos fracos, é o ditado que nós ouvimos. Mas se todos são vulneráveis, então de quem é o mundo? Então todo mundo quer ser forte, todo mundo quer parecer ser forte, mas o fato é que todo mundo é vulnerável, todo mundo é frágil. Em determinados momentos, diante de determinadas pressões, de circunstâncias difíceis, é natural que a gente sinta, é natural que a gente sofra, é natural que a gente desanime, é natural que a gente fique cansado. É natural. Nós somos emocionalmente sensíveis. Elias era um grande homem de Deus, mas ainda assim vulnerável. E depois de um período marcado por pressões, por desafios, usando uma palavra muito do nosso tempo, por grande estresse, né? Ele sofreu com abatimento e desânimo. Se isso aconteceu com Elias, será que não pode acontecer comigo e com vocês? Nós somos vulneráveis. Mas o mais interessante do texto é perceber o cuidado de Deus com o seu servo. Vejamos agora a sequência do texto, versículo 5, parte B, até o versículo 7. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então, um anjo enviado por Deus toca em Elias, diz para ele se levantar, para ele comer, e bem à sua frente existe uma refeição preparada para Elias. E ali ele come, ele bebe, mas novamente no seu desânimo ele dorme. O abatimento de Elias não é um abatimento momentâneo, é um abatimento profundo. Então ele come, ele bebe. Gente, ele acabou de encontrar com um anjo. De alguma forma que nós não sabemos, dependendo, é claro, nós sabemos, de alguma forma que tem a ver com a providência divina, esse anjo num lugar deserto providenciou para ele pão e água. Mas ainda assim, o abatimento dele é tamanho que mesmo diante dessa experiência fantástica, o que ele faz? Ele come, bebe e volta a dormir. Esse é o nível de abatimento em que Elias se encontrava. Mas mais uma vez, o anjo toca em Elias, dizendo para ele levantar e comer, pois ele teria uma grande viagem para frente. O fato é que a cura para as dores de Elias ainda não havia chegado, mas Deus já havia começado o tratamento, cuidando dele, sustentando ele, dizendo: olha, a sua vida não acabou. Você pode estar pedindo a morte, mas a sua vida não acabou. Talvez você tenha achado que chegou ao fim. Talvez você esteja cansado demais para continuar a caminhar, mas eu vou dizer uma coisa para você: eu ainda tenho coisas para fazer na sua vida, então levanta, come, porque a viagem que eu tenho para você é uma viagem grande, é uma viagem longa. E é maravilhoso perceber esse cuidado de Deus. O coração de Elias já estava curado? Não, ele ainda tinha muitas coisas dentro dele, mas Deus está agindo no sentido de começar o tratamento, cuidando dele, dizendo: olha, sua vida não chegou ao fim, Elias. Eu tenho coisas para fazer em você, eu tenho coisas para fazer através de você. Então levanta, come e se prepara, porque você tem uma longa viagem pela frente. E o texto que nós lemos termina exatamente no versículo 8, dizendo: então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, ou seja, aquela comida que ele bebeu, deu capacidade, condições para que ele viajasse 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Então o texto termina dizendo que Elias obedeceu a ordem do Senhor e, fortalecido pela provisão de Deus, pelo sustento de Deus, pelo cuidado de Deus, ele seguiu a sua jornada. Amém.
E a gente vai, ao longo das próximas semanas, acompanhar essa jornada de Elias. Mas antes disso, eu quero hoje destacar algumas aplicações práticas do texto para a minha vida e para a sua vida. E a primeira aplicação prática que eu quero destacar para você nesse dia é: todos nós somos vulneráveis. Se existe algo que o texto nos mostra, é que até mesmo um grande homem de Deus como Elias é vulnerável. Até mesmo um grande homem de Deus como Elias pode sofrer de depressão. Não é demônio. Depressão não é demônio. Depressão não é uma coisa que só dá em quem não é crente. Existem momentos e circunstâncias com as quais nós lidamos que a gente fica tão abalado emocionalmente que a gente se abate. Então a gente precisa entender que nós somos vulneráveis. Numa sociedade em que nós vivemos, que defende que fraco não tem vez, que todo mundo tem que ser forte, nós precisamos dizer e falar assim: nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. Mas mais do que isso, não apenas numa sociedade, numa igreja como a nossa igreja, e eu não estou falando da nossa igreja local, eu estou falando da igreja evangélica brasileira, marcada pelo triunfalismo, do só vitória, e dessas baboseiras desse tipo, as pessoas são proibidas de sentir, são proibidas de sofrer, são proibidas de falar das suas fragilidades. Elias não estava endemoniado. Elias estava deprimido, estava abatido. E ele foi cuidado por Deus. Então, todos nós somos vulneráveis. Às vezes, até dentro da igreja, a gente é julgado por demonstrar sentimento, por demonstrar fraqueza. E aí, o que as pessoas fazem diante disso? Elas fingem estar forte. Você já fingiu estar forte em algum momento da sua vida? Estava mal, muito mal. Coração destruído, em cacos. Mas com medo de ser julgado, ou com medo do que o que as pessoas vão pensar de você, acreditando na ideia de que todo mundo tem que ser forte, você pegou e dissimulou, porque é isso que a gente faz. Finge que está tudo bem. A gente finge que está tudo bem. E às vezes a gente está destruído por dentro, mas fingindo que está tudo bem. Porque se eu demonstrar minha vulnerabilidade, se as pessoas souberem que eu sou fraco, vão achar que eu não sou crente. Isso acontece dentro da igreja. Tem quem pense essas ideias. Vão achar que eu não sou crente porque eu estou sofrendo. Ou fora da igreja, a preocupação não é essa ideia de acharem que você não é crente. A preocupação é assim: se as pessoas souberem que eu sou fraco, elas vão se aproveitar da minha fraqueza para prevalecer contra mim. Todos nós somos vulneráveis. Entenda uma coisa, preste bastante atenção no que eu vou falar. Reconhecer-se como vulnerável é, antes de tudo, abrir-se para ser cuidado pelo Deus amoroso. Não existe cuidado quando a gente não se reconhece como vulnerável. Reconhecer-se como vulnerável é abrir-se para o cuidado do Deus amoroso. Grava isso na sua mente. Grava isso no seu coração. Num tempo onde todo mundo quer ser forte, às vezes os nossos corações estão doentes e continuam doentes porque a gente não se reconhece fraco, a gente não se reconhece vulnerável. E ao fazer isso, a gente não se abre para o cuidado, para o tratamento de Deus nas nossas vidas. Aliás, essa é uma dinâmica do Evangelho. Entenda, a salvação construída no Evangelho não é uma salvação feita por um Jesus forte, que veio como um comandante, tendo uma legião, uma centúria de anjos atrás dele, conquistando e tomando todas as coisas, mas a salvação da qual o Evangelho fala é uma salvação conquistada na vulnerabilidade, é uma salvação conquistada na cruz, é uma salvação conquistada na entrega. O Deus encarnado do Evangelho é um Deus que chora quando sabe que o seu amigo Lázaro está morto, que é vulnerável e não tem vergonha de ser vulnerável, porque ser vulnerável não é pecado.
O Deus do Evangelho, o Cristo Jesus, é aquele que diante do momento mais difícil da sua vida, quando ele está lá no Getsêmani, suando gotas de sangue, ele chama aqueles que são mais íntimos e pede, fala assim, fiquem aqui comigo. Fiquem aqui comigo. Porque esse tempo que eu estou vivendo é um tempo difícil. Fiquem ao meu lado. Jesus não se incomoda de reconhecer a vulnerabilidade, a fragilidade, as emoções, o sofrimento, a dor. Ele faz isso no Getsêmani o tempo todo. E a gente constrói uma igreja que diz que é de Cristo, triunfalista, onde você é proibido de sofrer. Tem até um slogan de uma aí que diz, pare de sofrer. Tem. E tem quem acredite. Então, primeiro, nós todos somos vulneráveis. Eu acho que reconhecer-se como vulnerável é, antes de tudo, abrir-se para o cuidado de Deus amoroso. E me parece que é isso que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. Portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. A minha fraqueza, a minha vulnerabilidade é oportunidade para eu ver o poder de Deus se manifestando na minha vida, para que eu veja o cuidado de Deus sendo manifesto na minha vida, para que eu veja a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus sendo aplicada na minha vida. Por isso, Paulo, olha, eu vou me gloriar ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, não porque eu goste de ser fraco, mas porque na minha fraqueza Deus age. E como eu quero ver a ação de Deus, isso é bênção, isso é maravilhoso. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo não gostava de passar insultos, necessidade, perseguição ou de ter fraqueza. Não, ele não gostava. Mas ele via essas circunstâncias como oportunidades para desfrutar do cuidado e do amor de Deus na vida dele. Então, quando a gente se reconhece como vulnerável, a gente, antes de tudo, está se abrindo para o cuidado do Deus amoroso. Todos nós somos vulneráveis. Você é vulnerável. Pode tirar a máscara. Estou falando isso metaforicamente, gente. Essas máscaras pesadas que a gente carrega. A máscara que dá a entender que está tudo sempre bem. Nem sempre as coisas estão bem. E às vezes o nosso coração precisa de cura. E não tem tido cura nem tratamento. Porque a gente não admite a nossa vulnerabilidade. Mas segunda aplicação prática que o texto propõe para a gente. Reconhecer a nossa vulnerabilidade é diferente de ficar preso a ela. Faz sentido? Reconhecer a nossa vulnerabilidade é diferente de ficar preso a ela. É necessário levantar e seguir em frente. Isso é fundamental. Mesmo quando ainda não chegou a cura ao nosso coração, a gente precisa levantar e seguir em frente. Porque o anjo do Senhor vira para Elias e fala assim, olha, come e bebe. Ele come, bebe e volta a dormir. E aí, mais uma vez, o anjo do Senhor toca lá em Elias e acorda Elias e fala assim, come e bebe, porque você tem uma grande viagem pela frente. E o texto nos fala que ele come, bebe e segue viagem, segue o caminho. O coração dele ainda está todo bagunçado, mas ele segue caminho. Então, levantar e seguir em frente é fundamental, mesmo quando a cura ainda não chegou ao nosso coração. Talvez ainda não seja o momento de Deus, ou Deus ainda não tenha curado exatamente o seu coração das dores que você está sentindo, mas isso não quer dizer que a sua vida acabou. Porque às vezes a gente fica preso, né? Muito da depressão é isso. A pessoa se deprime e ela vai murchando, e você tenta ajudar nessa, vamos lá, vamos caminhar, vamos seguir em frente. Sua vida não acabou. Existem coisas para Deus realizar através de você e em você. Mas não, deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Eu sou fraco, eu sou vulnerável. Então, reconhecer a vulnerabilidade é uma coisa, e é muito bom.
A gente não deve negar a nossa vulnerabilidade, porque quando a gente reconhece, a gente se abre para que Deus haja na nossa vida. Mas, por outro lado, a gente não pode ficar preso à nossa vulnerabilidade. Não fique preso à sua vulnerabilidade. Siga em frente, levante, isso é fundamental. Até quando a gente vai ficar dando, às vezes, as mesmas desculpas? Completamente estagnado, parado. Eu quero que todo mundo sinta peninha de mim. Segue em frente. Levanta, anda, Deus tem coisas para fazer, existe uma longa viagem pela frente, um longo caminho pela frente. Se alimenta daquilo que Deus está dando agora e segue em frente. Talvez ainda existam muitas coisas para serem resolvidas no seu coração, e eu creio que quando Elias levanta aqui, e a gente vai ver isso na próxima semana, Elias levanta com um coração cheio de coisas para resolver ainda, mas o fato é que ele levanta. Ele não fica parado. Ele levanta e segue em frente. Então, dê passos concretos no sentido de abrir o seu coração, abrir a sua vida para o processo de Deus para você. Dê passos concretos. Não adianta ficar deitado, ficar parado, ficar estagnado. Eu sou vulnerável. Você viu o que aconteceu comigo? Jezabel quer me matar. Elias levanta. Com o coração ainda cheio de medo, mas ele segue em frente e se abre para aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele. Então, todos nós somos vulneráveis. Você é vulnerável, eu sou vulnerável, mas também reconhecer a nossa vulnerabilidade é diferente de ficar preso a ela. Levante-se e ande, porque Deus tem muitas coisas para realizar na sua vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar. Aproveite esse instante para colocar sua vida diante do Senhor. Vulnerabilidade é oportunidade de ver a graça de Deus se manifestando na sua vida e na minha vida. Nós somos frágeis mesmo. E Deus age na nossa fraqueza. Coloque sua vida diante do Senhor.